Quando perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus, Einstein respondeu: eu acredito no Deus de Spinoza. Einstein era judeu e quem lhe fez esta pergunta foi um rabino em 1930. Mas o que Einstein quis dizer quando ele disse que eu acredito no Deus de Spinoza? Para sabermos isso, nós devemos saber quem foi Spinoza e qual era o Deus de Spinoza. Certo? Baruch Spinoza foi um filósofo judeu, nascido na Holanda, em 1632. E a sua vida ficou marcada por seu comportamento ético bastante elevado, além de ser um excelente filósofo. Ele viveu uma vida simples, recusando honrarias e posições sociais de prestígio, preferindo ganhar a vida como polidor de lentes. A filosofia de Spinoza ficou marcada pela refutação feita contra a ideia de Deus, assim como ela foi produzida pelo judaísmo. Deus é um ser de infinitos atributos para Spinoza. Matéria e pensamento são apenas dois desses atributos conhecidos por nós. Para Spinoza, Deus não está separado da natureza. A natureza é Deus. Deus é a natureza. Tudo é feito com a substância suprema de Deus. Uma substância que é causa de si mesma. Tudo o que existe é a expressão de Deus. O Deus de Spinoza não intervém nem na natureza, nem na vida das pessoas. São as leis da natureza que fazem isso. Só que as leis da natureza foram criadas por Deus, segundo a filosofia de Spinoza. Deus é essa totalidade, que inclui nós e todas as coisas. Que inclui os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso conhecimento, os nossos sentimentos, por exemplo. Isso significa que as ações de Deus e as leis da natureza são a mesma coisa. Foi precisamente isso que cativou Einstein, que, como físico, era um estudioso das leis físicas da natureza. Em Spinoza, conhecer Deus significa conhecer as relações de causa e efeito, que é exatamente a tarefa do cientista. E isso é possível através do conhecimento das relações entre as leis físicas, entre os princípios físicos. Uma tarefa que para Einstein era algo bastante fácil e prazeroso. Einstein tinha uma admiração profunda pela ordem e pela harmonia presentes nos fenômenos e nos processos da natureza produzidas pelas leis físicas. Por isso, o Deus de Spinoza caía na medida certa para o intelecto de Einstein. As pessoas se enganam quando pensam que o Deus de Einstein era o mesmo Deus da Bíblia, o mesmo Deus das religiões, o mesmo Deus das igrejas. Não era esse Deus. Deste modo, é possível inferir que, fiel ao Deus de Spinoza, o Deus de Einstein
Era um Deus que se relacionava mais com a realidade física e menos com a realidade das pessoas. Mas será mesmo que Deus mantém relações apenas com a realidade física? Como pretendeu Einstein? Relações que se estabelecem apenas através das leis físicas? Através da física e da matemática? Através das equações e dos teoremas? É só isso o meio pelo qual Deus mantém relações com o universo, com o mundo? Será que não existem outros domínios da realidade com os quais Deus também mantém relações? Outros domínios por meio dos quais Deus também pode ser captado pelo nosso intelecto? Veja, os biólogos ficam perplexos quando eles constatam o modo admirável como a natureza disponibilizou para cada uma das espécies vivas os mecanismos capazes de possibilitar a criação e a manutenção da vida. Mecanismos engenhosos foram produzidos pela natureza para que a vida pudesse existir. Esses mecanismos de sobrevivência estão presentes tanto no vegetal quanto nos animais e também na humanidade. Desde as plantinhas mais frágeis até as árvores mais altaneiras, desde os vermes mais primitivos até os organismos mais complexos. Esses mecanismos de sobrevivência da espécie estão presentes. Se um físico consegue ver Deus atuando na realidade física, através das leis físicas, então, pelo mesmo motivo, um biólogo também consegue ver esse mesmo Deus atuando nos processos vitais, atuando também na realidade da vida, e não apenas na realidade física. Pergunte a qualquer geneticista o que ele pensa sobre os misteriosos processos do DNA, sobre os processos da embriogênese, da eubiose, por exemplo. A mesma inteligibilidade universal que Einstein percebia, atuando no domínio da realidade física, ele também podia perceber, atuando no domínio da realidade da vida. Os processos da vida estão relacionados também com a saúde, com a doença e com a cura. Isso significa que esse mesmo Deus de Einstein é um Deus que se empenha em cuidar da saúde e das criaturas vivas. E entre essas criaturas estão nós, os seres humanos. Isso significa que Deus mantém relações também com as criaturas vivas, e não apenas com as estruturas físicas do universo, como pretendeu Einstein. É uma pena que Einstein não teve a sensibilidade para perceber também isso, para perceber um Deus também se relacionando com as criaturas vivas, através de leis também. Mas será que, além dos domínios da realidade material e da realidade da vida, não existe ainda mais nenhum outro domínio com o qual Deus também mantém relações? Será?
Veja, antes de ser observada por meio de um aparelho, a partícula não existe em lugar nenhum. Não existe nem no tempo, nem no espaço. E esse lugar os físicos chamam de estado de superposição ou emaranhamento quântico. Uma dimensão incomensurável, imponderável, invisível, transcendente, sem tempo, sem espaço, sem causalidade, onde a partícula pode surgir do nada, desaparecer no nada, pode se transformar em outras partículas. Eu sempre tenho dito, se você for um dia numa grande universidade estrangeira, no Brasil, em qualquer outro lugar, e ouvir a conversa entre dois doutores em física quântica, com certeza, você vai ouvir coisas bem mais abstratas, bem mais transcendentes, do que aquilo que você ouve quando ouve a conversa entre dois crentes conversando sobre o reino de Deus. Porém, quando esta partícula que não existe em lugar nenhum entra em contato com a consciência do observador, por meio de um aparelho, no processo da sua observação, pasme! A partícula desfaz o seu estado de superposição. Então, instantaneamente se materializa na realidade física, passando a existir no tempo e no espaço, passando a existir como um próton, como um elétron, como um nêutron. Este processo os físicos chamam de colapso da função de onda, que é o processo da materialização da onda se transformando numa partícula. Sem a presença da consciência de um observador, a partícula não se materializa. O que eu vou falar agora é algo muito importante. O que faz a partícula se materializar não é o aparelho, é a consciência do observador. Se não existir ninguém presente junto ao aparelho para observar um ponteiro se mexendo ou para ouvir um clique, então a partícula não se materializa. Não ocorre o colapso da função de onda. Tem que existir uma consciência. Se você acha que isso é impossível, então saiba que isso está fundamentado no formalismo matemático da chamada cadeia de von Neumann, desenvolvida pelo físico húngaro John von Neumann, Prêmio Nobel de Física. Deste modo, fique sabendo que o poder criador da consciência está comprovado matematicamente, sem misticismo. Veja, qualquer pessoa que esteja observando a partícula lá no laboratório, a consciência dessa pessoa também tem o poder de materializar a partícula. Não é só a consciência do cientista. Não existe primazia. É um dom da natureza. Aliás, é um dom da humanidade. Como nós acabamos de ver, no processo do colapso da função de onda, através das leis da mente, Deus se relaciona também com a consciência, ou com o espírito do observador, ou com o espírito das pessoas. Há uma relação entre esta consciência suprema, que é Deus, e a mente, através da física quântica. Somos forçados a acreditar que esse relacionamento inclui também a providência, a fé, as preces, por exemplo. Coisas das quais Einstein não acreditava. Nem ele, nem Spinoza. Na sua concepção de Deus, Einstein priorizou somente as relações entre Deus e a realidade cósmica.
e não considerou o amplo espectro das relações entre Deus e as realidades da vida e do espírito. Isso ficaram de fora. Einstein foi um dos grandes construtores da física quântica. E, ironicamente, foi a própria física quântica que ele ajudou a construir, que através do colapso da função de onda, mostrou que o Deus de Spinoza se relaciona também com cada uma das pessoas, como nós acabamos de ver. Aqui eu vejo aquela verdade que está escrita em algum lugar da Bíblia, que diz o seguinte: Deus apanha o sábio na sua própria astúcia. Foi a própria física quântica que provou que a causa do universo, chamada de Deus, se relaciona com a mente da pessoa através do processo da observação da partícula. Agora vem o grande finale. Agora vem o desfecho final. Quando os astrofísicos e os astrônomos estudam a origem e expansão do universo, eles simplesmente ficam perplexos com os ajustes finos, delicados, por meio dos quais as leis físicas funcionam, possibilitando a existência do universo. As leis físicas que atuam no universo são regidas por 26 diferentes constantes universais, ajustadas precisamente para que essas leis possam funcionar com ordem, equilíbrio e harmonia. Se houvesse qualquer diferença mínima no valor de cada uma dessas diferentes constantes universais, não teria sido possível nem a existência do universo, nem a existência da vida, nem a existência da consciência. Qualquer diferença mínima no valor da força gravitacional ou na taxa de expansão do universo, por exemplo, já teria sido suficiente para impedir o surgimento do universo. Tinha muita coisa para dar errada. E, no entanto, tudo deu certo. E o universo surgiu. Por causa desses ajustes finos, os astrônomos e os astrofísicos não acreditam que o universo possa ter surgido por obra do acaso. Através de um cálculo matemático famoso, os físicos chegaram à conclusão de que, para que o universo tenha sido uma obra do acaso, ele teria que ter, no mínimo, a idade de 50 bilhões de anos. E, no entanto, a idade do universo é de apenas 13 bilhões e 800 milhões de anos. Isso prova matematicamente que o universo não é obra do acaso. E quem afirma isso são os próprios físicos, e muitos deles ateus. Com base nesses três dados, o ajuste fino dos valores das constantes universais, a condição de ordem, equilíbrio e harmonia na qual o universo funciona, e a idade do universo, com base nesses três fatores, considerando esses três fatores, os físicos acreditam que o surgimento e a existência do universo não teria sido possíveis sem a ação de uma espécie de intencionalidade transcendente, que os físicos chamam de princípio antrópico forte, e que um bocado de gente chama de Deus. Os físicos acreditam que todo esse ajuste fino e delicado, toda essa ordem, harmonia e equilíbrio,
Tudo isso existe para possibilitar que, ao longo da evolução do universo, a consciência ou o espírito pudesse ter surgido. A meta, o objetivo final da evolução do universo foi o aparecimento da consciência ou do espírito. Tudo no universo tendeu e ainda tende para produzir a vida. E para que a vida produza o surgimento da consciência ou do espírito. Esta é a base do significado do princípio ontrópico forte. E a causa que produziu essa tendência, vou repetir, para os físicos tem um nome, que é o princípio ontrópico forte. E se você perguntar para um físico o que é isso, ele vai dizer que é uma espécie de uma intencionalidade universal. A reflexão profunda sobre isso mostra que, desde o início, Deus sempre esteve interessado na realidade humana. E por causa disso, sempre manteve e mantém relações com o ser humano. É aqui, neste ponto, que aparece em grande relevo, em grande medida, o erro tanto de Spinoza quanto de Einstein, quando ambos negam que Deus mantém relações com as pessoas, e também quando afirmam que Deus não está interessado nas pessoas. Cientificamente, isso não pode ser verdade. Você mesmo é testemunha de que nós chegamos a essa conclusão. Acabamos de chegar a esta conclusão, com base na própria fenomenologia produzida pelas leis da física, que tanto fascinava o espírito de Einstein. É o exame das próprias leis do universo que nos dá as evidências de que Deus mantém relações também com o nosso espírito, sem misticismo, sem religião. O problema dos físicos, em especial dos doutores em física, é que, mormente, a cultura deles fica praticamente restrita aos campos da física e da matemática. Eles quase nada leem sobre outros assuntos. Pouquíssimos físicos sabem qual é o significado de ontologia, de metafísica, de epistemologia, por exemplo. Quando Einstein desenvolveu a sua teoria da relatividade geral, em 1915, ele acreditava que o universo era estático, parado. Mas, em 1929, o astrônomo norte-americano Edwin Hubble mostrou que o universo está em expansão, provando que Einstein estava errado. Einstein também não aceitou o efeito no local da física quântica. Só porque esse fenômeno não pode ser explicado sem metafísica. Einstein queria explicar esse fenômeno metafísico através da física clássica, através da física newtoniana. Este mesmo erro de Einstein também é cometido por esses físicos que negam que é a consciência do observador que desfaz o estado de superposição ou colapso da função de onda quando a partícula é observada.
Tem muitos físicos que negam isso. Tem muitos físicos que dizem que é o aparelho, através daquela teoria da descoerência quântica, que eu já refutei aqui no YouTube através de muitos vídeos. A causa sempre estará relacionada com o efeito. Do mesmo modo como a criatura sempre vai estar relacionada com o seu Criador. Como também o relógio sempre estará relacionado com o relojoeiro. O ovo com a galinha. Isso é ontologia da realidade. Isso é metafísica da ciência. Coisas que os físicos não conhecem. Vocês nem sabem o que é ontologia. Nem sabem o que é metafísica. Os próprios físicos quânticos admitem isso. Quando eles postulam a existência do princípio antrópico forte, porque isso é também transcendência. Admitir a existência do princípio antrópico forte é admitir metafísica, ontologia. E os físicos fazem isso inconscientemente. As pessoas têm se encantado muito apressadamente e também irrefletidamente. Quando Einstein respondeu, eu acredito no Deus de Spinoza, isso produz um encantamento nas pessoas que são espiritualistas. E, no entanto, essas pessoas não sabem que, ao afirmar isso, Einstein foi absurdamente incoerente em relação ao grande fascínio que ele tinha pela perfeição das leis físicas. Porque foi através da análise dessas leis físicas que nós chegamos a essa conclusão de que Deus também se relaciona com as pessoas e não apenas com as estruturas físicas do universo, como Einstein pretendeu. Pois não é verdade que Deus não se interessa pelas pessoas. Não acreditem nisso. Não acreditem nem em Spinoza, nem em Einstein.